E aí, pessoal, trabalharam até tarde ontem e um reforço do Internacional, sim, gerou polêmica no Grêmio. Wagner Martins deu a notícia, Mário Fernandes no Inter. E claro, isso gerou polêmica no Tricolor, porque ele estava especulado lá também. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é para você que está com dificuldade de pagar a parcela do carro, do caminhão, encontra dificuldade com capital de giro, precisa dar uma olhada nesses contratos e nesses juros altos. RS Assessoria é o nome da solução. Na descrição do vídeo você tem um link, esse link leva para RS Assessoria e ali você vai resolver o seu problema. Converse com eles, faça uma avaliação gratuita e tenha a solução para essas dificuldades. Você pode ter um desconto de até 80% na parcela. Então fale com eles e resolva o problema. RS Assessoria é a solução. Gente, a noite ontem foi agitada, né? Muito agitada. Final da noite, Wagner Martins, depois Leonardo Meneghetti confirmou também, e todos buscaram JB e conseguiram descobrir uma bomba no mercado do Rio Grande do Sul. O zagueiro lateral Mário Fernandes está sendo contratado pelo Internacional, formado no São Caetano, teve uma passagem muito boa no Grêmio ainda jovem, né? Veio nas categorias de base ainda, já um pouco perto dos 18, 19 anos, fez o seu início aqui, foi vendido pelo Grêmio para a Rússia, fez história lá, jogou Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo. Até aí, do jogo, o Internacional contratando. Mas e o bastidor do Grêmio? Porque há 2 semanas atrás, Mário Fernandes foi especulado no Grêmio. E o Grêmio tem uma dificuldade importante na lateral direita. E Mário virou o lateral direito, atuando lá na Rússia. Aqui no Grêmio também foi formado como lateral direito. Então o que se imaginava? Que Mário fosse uma solução para o Grêmio. E por que Mário Fernandes não foi contratado pelo Grêmio? Se ele tem relação aqui, se o Jorge Machado, empresário do jogador, tem relações com o Grêmio, o que aconteceu para o Mário não ser contratado? O que eu sei disso, tá? O Mário Fernandes foi oferecido, Mário tá sem jogar há 6 meses, fez uma opção por não jogar, a gente sabe que a Rússia ela está enfrentando uma dificuldade também, os jogadores brasileiros não estão contentes lá, a gente olha, por exemplo, o mercado do Internacional praticamente todo dali, né? Tu tem o Wanderson, tu tem o Vitão, tu tem o Alan Patrick, tu tem vários jogadores do Internacional vieram daquele mercado. Exatamente porque os jogadores estão descontentes com o mercado. E o Mário Fernandes é da mesma maneira, vindo daquele lugar. Então, se falou e tal, e ele parou de jogar, e aí foi oferecido. E foi oferecido para o Grêmio também. Porque, por motivos óbvios, o Grêmio seria um dos clubes. E outros tantos acabaram fazendo isso. O Grêmio entendeu que não seria a melhor solução, exatamente por essa dificuldade de tempo de jogo, porque entendia que não iria conseguir encaixar como gostaria. O técnico Renato não foi favorável à contratação, mesmo que ele tenha boa relação com o Mário Fernandes. Ele acabou entendendo que não. E o jogador saiu da lista do Grêmio. Ele sai da lista do Grêmio. O Grêmio, em determinado momento, e isso a gente pode falar, o Mário Fernandes teve chance de vir para o Grêmio até já na segunda divisão. No ano passado ele teve chance. O Denis Abraão e o Sérgio Vasquez chegaram a negociar fortemente com ele naquele período, principalmente o período do início da guerra. Então, isso de alguma maneira impactou, porque o torcedor do Grêmio se chateou com isso. Só que é opção. O Grêmio fez uma opção. E sabe o que vai determinar o acerto ou o erro da opção? O tempo. Porque o Inter aposta no Mário Fernandes. A gente não pode dizer que não é uma aposta. É como o Bruno Vini, o zagueiro. O problema é que o Mário não vem pelo salário do Bruno Vini. Mas o Bruno Vini também é uma aposta de recuperação. E o Mário também é um jogador
de mais de 30 anos, 32 anos, que não joga há 6 meses. É óbvio que é uma aposta. E o Internacional faz. Eu acho, a minha opinião, eu gostaria de ter o Mário. Eu acho que o Mário joga muito. Joga demais. É um grande jogador. Se ele tiver bem, ele vai. Só que se tiver bem no Grêmio, ele vai. Não funcionou nos últimos tempos. Entendeu? E o Grêmio tá ressabiado com isso. Então tu vai fazer uma aposta quando ela é muito barata. Quando ela não é muito barata, tu não vai fazer. E foi o que o Grêmio optou. E aí o jogador acabou indo para o Inter, que parece, eu estava vendo o vídeo do Meneghetti, parece que vai utilizar inclusive como zagueiro, porque o Inter tem o Bustos, o lateral direito, que é muito bom jogador, então vai utilizar o Mário como zagueiro, mas realmente isso agita o mercado de uma maneira muito forte. Né? O Mário é um jogador formado no Grêmio, e o Grêmio fez o início da carreira dele, ele sai daqui, né, muito forte, então o jogador foi para a seleção brasileira com a camisa do Grêmio, então é realmente impactante. Eu entendo o torcedor que está incomodado, só que eu gostaria que a gente avançasse na questão da incomodação, porque tem que saber os motivos. O que a gente sabe é que o Grêmio teve esse jogador na sua mesa para contratar, que o Grêmio olhou, que o Grêmio avaliou, que recebeu opiniões, que o Renato, em tese, não estava muito afim disso, que os dirigentes também não tinham grandes convicções, e isso acabou perdendo força dentro do próprio Grêmio. E eu acho isso da vida. Tu tem que optar, tu tem que fazer as leituras e as tuas leituras em cima das tuas necessidades e possibilidades. Para a aposta era caro. Essa é a grande questão. Para a aposta era caro. O Inter não entendeu isso. O Inter entendeu que para ele servia e foi e contratou. Ou está contratando, parece que ainda não está conversado ainda. Então é uma queda de braço, de alguma maneira, quando te oferece o jogador, tu bota em cima da mesa, é uma queda de braço. Só que é preciso dizer que antes do Internacional contratar, eu acho que esse é o ponto, nós não tivemos um leilão. O Grêmio desistiu antes do Inter contratar. O Inter não buscou, ele não foi oferecido para o Internacional antes do término das negociações com o Grêmio. É importante dizer, até para não se criar a ideia, o Grenal por Mário Fernandes. Não teve Grenal por Mário Fernandes. O que teve foi o jogador oferecido no Grêmio, o Grêmio não deu andamento, o jogador saiu disso, foi oferecido no Internacional, e o Internacional deu andamento. Mário Fernandes vai ser jogador do Inter, e o Grêmio vai ter que conviver com essa polêmica aí. Eu acho que é da vida, que é do jogo, e não tinha que ter tanta polêmica assim. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.